Mesmo com as flexibilizações, com registros de mortes causadas pela pandemia da Covid terem diminuído, obviamente, muito internações nos últimos meses, a cautela é sempre importante, agora ainda mais com a variante Ômicron. E um dos setores que ainda sofrem muito com todo esse cenário é o de hotelaria. E sobre esse assunto, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, com o presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Meio Ambiente aqui de São Paulo, o Bruno Mori. Tudo bem, Bruno? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Como é que vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Prazer enormemente rever, Tiago. Parabéns, a Jovem Pan cada vez melhor e cada vez maior. A gente sempre acompanha o trabalho maravilhoso que vocês fazem. É isso, valeu, Bruno. Bom, esse fim de ano tem essa questão do cancelamento de Réveillon, a grande expectativa sendo que vem teremos ou não teremos carnaval. O setor de hotelaria conseguiu recuperar o quê nesse ano de 2021 do que foi perdido em 2020, já que a situação é muito melhor e nesse fim de ano há realmente uma procura muito grande pela hotelaria aqui no Brasil principalmente. Que forma o setor pode se recuperar e espera se recuperar ainda mais em 2022? Olha, Tiago, o que nós esperamos é que o turismo de lazer, lugares onde nós temos, por exemplo, praias, lugares de destinos ecológicos, hotéis fazendas, resorts, estes estão agora para o Réveillon com taxa de ocupação, por exemplo, no interior, basicamente acima de 85%, e nas praias deve chegar próximo a 95%, que são números parecidos que nós tínhamos antes da pandemia em 2019. Ou seja, nós temos uma recuperação do turismo de lazer. O turismo de negócio, esse ainda está em torno de 30% a 50%, dependendo de qual localidade, inferior a que nós tínhamos em 2019. No ano de 2022, o que nós chegamos então? O turismo de lazer ele deve se consolidar, continuar crescendo, continuar trazendo novas expectativas em relação ao turista que hoje quer viver novas experiências, e o turismo de negócios ele vai ter que se adaptar de uma forma muito agressiva até para que ele possa retomar nos próximos 3, 4 anos. E Bruno, de que forma estão podendo funcionar os hotéis em São Paulo com as restrições neste fim de ano? Como foi no Natal e como devem ser as festas agora para o Réveillon? Está permitido, por exemplo, convenções em salas de eventos nos hotéis, festas dentro do hotel? Perfeito, Adriana. De fato, nós temos a permissão, assim como o estádio de futebol recebeu jogos, assim como a Fórmula 1 recebeu, começaram as grandes feiras, por exemplo, feiras como Equipotel, que são uma feira de hotelaria, e agora nós temos também a possibilidade de, no Réveillon, não só os hotéis, mas os restaurantes, criar os seus eventos internos, respeitando toda a situação em relação à parte de máscara, distanciamento, álcool gel, e respeitando isso, os eventos podem acontecer, isso é muito favorável. Apesar de, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós falamos que na Natal ele foi muito baixa. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é uma cidade de negócio, então ela está com uma taxa em torno de 30%. Já o interior como um todo ficou em torno de 75% e o litoral no Brasil todo acima de 80% no Natal. No Réveillon, a capital, sem o Réveillon de rua, mas com a São Silvestre, deve chegar próximo a 35% até 40% por causa da São Silvestre e desses eventos que acontecem dentro dos hotéis de Réveillon. No interior, chega muito próximo aí a 85%, 90% e litoral no Brasil todo de 90% a 95% de ocupação. Ô Bruno, em relação ao carnaval, claro que é muito cedo saber o que vai acontecer, quais as condições para o carnaval ser realmente feito nas principais cidades aqui brasileiras, mas muitas cidades já cancelaram, como Salvador, por exemplo. Para o setor de hotéis, esse cancelamento pode representar o quê? Mais um ano sem o carnaval aqui no país? Exatamente. O carnaval, ele depois do Réveillon, é o principal evento turístico que o Brasil tem, né? Então, quando ele tem uma queda, ele sai, principalmente em cidades como Salvador, como Olímpia, como várias cidades do interior de São Paulo, por exemplo, Iguape, outras mais, ele tem uma queda significativa desse pessoal da folia. A cidade de São Paulo, ela recebe bastante gente, principalmente do turismo pessoal que vem para o carnaval de rua, que fica nos hotéis econômicos e super econômicos. Então vai ter uma queda de ocupação de fato.
Vai ser permitido, assim como está sendo o Réveillon, os eventos fechados. Então, por exemplo, o Sambódromo no Rio e o Sambódromo em São Paulo devem ter o carnaval normalmente, cumprindo as mesmas expectativas como foi feito na Fórmula 1 ou outros eventos fechados. Agora, o carnaval de rua, ele impacta principalmente os foliões. Porém, o turismo de lazer, dentro dos hotéis, dentro dos resorts, dentro dos empreendimentos fechados, eles vão estar funcionando normalmente. Então a pessoa pode não ir para a folia de carnaval na rua, mas ela vai ter essa possibilidade de aproveitar para descansar ou ter mesmo algumas festas dentro dos salões, dos clubes, dos hotéis e até de centro de convenções. Claro. E, Bruno, os hotéis estão liberados para preencher todos os quartos ou precisam respeitar algum limite menor, algum tipo de restrição? E também como estão os preços, hein? Mais altos das hospedagens para compensar o prejuízo que o setor teve, mais baixos para atrair turistas ou nenhum nem outro? Conta pra gente. Olha, nós podemos falar que por causa da pandemia, né, que foi a maior crise da história turística mundial, de 1,5 bilhões de pessoas viajando em 2019, caiu para pouco mais de 200 milhões. De 1,8 trilhões de dólares de faturamento do setor turístico mundial em 2019, em 2020 caiu para pouco mais de 200 bilhões. Então foi a maior queda da história. E o que acontece? A hotelaria e todo o setor de turismo, então ele vem recuperando, mas mantendo taxas, como teve a queda, de pelo menos de 20% a 30% inferior ao que nós tínhamos em 2019. Essa recuperação no turismo de lazer, ela deve acontecer e ficar equiparada nos próximos meses. E o turismo de negócios, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, essas ainda com uma taxa de ocupação e também diária média de quase 50% inferior ao que nós tínhamos dentro do ano de 2019. Ô Bruno, e para a gente fechar, você falou no começo sobre o turismo de negócios, que ainda vai demorar um pouco para ser retomado, mas nesse ponto, de que maneira a concorrência do turismo de negócios com os eventos virtuais? Isso vai ficar para sempre nesse setor e pode prejudicar, claro, os eventos presenciais, ou é possível conviver com as duas coisas? Tiago, o que nós temos receio? Os brasileiros, assim como todos os hoteleiros, o pessoal tem que ser criativo. Criar novas medidas de treinamento, porque o que você falou é perfeito. Hoje nós estamos fazendo essa entrevista ao vivo e online, né? Então, muitas vezes nós vamos ter essa migração de fato, para a pessoa fazer reuniões online, mas quando ela tiver que fechar um negócio, quando ela vai participar de uma feira, quando ela vê o produto, ela vai vir. O que tem acontecido também no mercado? Tem tido uma alteração na plataforma, por exemplo, antigamente você tinha 2.000 pessoas, o CEO falava online lá do exterior. Hoje em dia o CEO vem com 10 diretores e transmite para 2.000 colaboradores. Então tem que fazer uma adaptação de transmissão e tem que ser criado novas experiências para o hóspede, independente de negócio. Tem que ser aliado à gastronomia, tem que ser aliado à cultura, tem que ser aliado à questão da gastronomia, da cultura, do entretenimento. São Paulo, por exemplo, tem que virar muito parecido como é Londres, como é Nova York. As pessoas têm que vir a São Paulo. É aproveitar que está em São Paulo para fazer compras, para fazer cultura, para ter diversão, entretenimento e leisure. E aí sim, nós estamos adaptando e criando experiência no turismo de negócios também, para que as pessoas retornem a utilizar a hotelaria de negócios com os eventos presenciais, com as feiras e com essa criação de uma nova demanda dentro do turismo de negócios. Tomara, estamos na torcida, né? E para a gente encerrar, Bruno, se você puder falar para a gente, o turista que se hospeda em São Paulo tem cobrado algum tipo de comprovante de vacinação ou ele é obrigado a fazer algum tipo de teste de PCR, de coronavírus para poder se hospedar? E você consegue fazer um panorama do perfil do turista que está procurando São Paulo nesse fim de ano? São Paulo cidade e São Paulo Estado, né? São Paulo Estado e São Paulo Cidade foram criados protocolos muito rigorosos de segurança dentro dos hotéis. Nós fomos um dos primeiros setores a conversar com a Secretaria de Saúde, a conversar com a Secretaria de Turismo, a integrar com o SEBRAE, com o SENAC, com o Conselho Estadual e fazer uma união com um protocolo muito bem determinado, que fala desde o distanciamento no check-in, check-out, o café da manhã que pode ser em alguns serviços, ou ele tem horários diferenciados,
o uso da máscara dentro dos setores, a medida de temperatura, a apresentação, principalmente aqui no estado de São Paulo, inclusive, dos comprovantes de vacinação, desde a reserva para facilitar e agilizar a velocidade do check-in do hóspede. Foram criadas medidas eletrônicas de sanitização, medidas eletrônicas de check-in, check-out, para favorecer e agilizar o hóspede. Então, o hóspede que vai ficar hospedado em algum hotel do estado de São Paulo, sendo ele dentro da capital, interior ou no litoral, ele vai ter muita segurança para que ele possa curtir esse momento com a sua família e respeitando todos os protocolos para que ele tenha muita segurança e mantenha sua saúde. Bruno Mori, presidente do Instituto Desenvolvimento Turismo, Cultura e Meio Ambiente aqui de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, um bom domingo e boa virada de ano. Muitíssimo obrigado, Tiago, Adriana. Agradeço a todos os amigos da PAN. Parabéns pelo sucesso e umas ótimas boas festas para todos que nos assistem. Muito obrigada, igualmente.